Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Nosso Lar de Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Vou fazer uma pequena leitura para que nós possamos acerenar as mentes, os corações, a prece, e daí então eu me apresento. Então, do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, desenvolva a parte humana do seu ser. Não viva apenas na parte vegetal ou animal por meio do instinto. Desenvolva a parte humana do seu ser. Procure conhecer a verdade de sua origem e de seu destino, utilizando seu pensamento para conhecer-se a si mesmo cada vez mais. Por menos cultura que você possua, você tem uma inteligência com capacidade para raciocinar e pensar. Então, vamos acerenar nossas mentes, nossos corações, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntos para conversar sobre o Evangelho do amado Mestre Jesus. Que o Mestre nos envolva em sua luz e que seus mensageiros estejam em cada lar que nos assiste, que nos acompanha, envolvendo a todos em seu amor, em seu carinho. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Eu sou Ana Rita, trabalhadora aqui do Centro Espírita Nosso Lar. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. Esse capítulo inicia com uma fala de Jesus, onde ele é procurado por um pai que está em desespero, porque ele já tinha apresentado o seu filho, que sofria muito, aos discípulos de Jesus, e os discípulos não tinham conseguido ajudar aquele filho e aquele pai. E esse homem pediu a ajuda de Jesus. E o filho dele estava muito mal, estava sendo acompanhado por maus espíritos e estava sofrendo muito. Aí Jesus, com uma frase, repreendeu aquele espírito que atormentava aquele rapaz, e esse espírito foi embora e o menino se curou. O pai, agradecido, foi embora, e os discípulos, então, a sós com Jesus, porque quando a gente faz besteira, a gente não fala em público, a gente vai lá num cantinho e pergunta, o que eu fiz de errado? Eu fiz tudo certo, por que não deu certo? Então, está lá no Evangelho. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Eles estavam juntos ali tentando e não conseguiram. Jesus chegou com uma palavra, uma frase, curou o menino, expulsou aquele espírito mau que estava ali. E Jesus respondeu: por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Quando Jesus fala da montanha, eu mesma, quando era criança, ficava imaginando, quando eu via essa passagem, a montanha saindo de um lugar, tipo desenho animado, e andando para outro. Mas quando Jesus
né, se referiu à montanha, ele não estava se referindo à parte material, aquele conjunto de pedras, de plantas que formam um monte e uma montanha. Kardec nos esclarece que as montanhas que a fé desloca são as dificuldades. Quantas vezes nós encontramos dificuldades nos nossos caminhos que nos parece uma montanha intransponível? É tanta dificuldade, é tanta dor, é tanto sofrimento que parece que a gente não vai conseguir transpor aquilo. E na maioria dessas dificuldades, elas são colocadas à nossa frente por nós mesmos. Porque nós colocamos como metas em nossa vida os ganhos materiais, as conquistas materiais, de todo tipo. E quando nos vemos em situação que não podemos alcançar essa meta que nós mesmos estabelecemos para nós sofremos. E aí nos falta a fé, nos falta a confiança. Porque para vencer essas dificuldades que nós colocamos à nossa frente, nós às vezes precisamos confiar em nós mesmos. Deus diz: faça que eu te ajudarei. E nós não fazemos a nossa parte. Nós não nos empenhamos, nós não nos esforçamos, nós não nos colocamos em movimento. Nós permanecemos em inércia apenas chorando por aquilo que não conseguimos alcançar. Estamos vivenciando hoje um momento de extrema dificuldade em todo o planeta. Nós fomos acordados de uma hora para outra por uma realidade que nem nos nossos mais íntimos sonhos nós imaginaríamos que estaríamos vivendo hoje. Nós mesmos aqui entre nós, a gente conversa, quem diria que nós em janeiro ou fevereiro sonharíamos que estaríamos com um canal no YouTube fazendo palestra. A dificuldade foi colocada à nossa frente. A montanha se formou no nosso caminho. Nós tivemos que, acima de tudo, confiar em Deus, mas confiar também na nossa capacidade. E fomos buscando os nossos meios, os nossos recursos, mesmo que simples, para transpor essa dificuldade de podermos estar reunidos sem estar perto. Muita gente está tendo que usar a sua criatividade, porque a profissão que exercia hoje, nesse momento, não pode mais exercer. Então ela teve que se transformar, vencer as montanhas que foram colocadas à sua frente, para continuar a sua caminhada. Confiou em Deus e confiou em si mesmo. Outra montanha que nós temos que transpor são as resistências. Quando a dificuldade chega e se transforma numa montanha à nossa frente, nós enfrentamos resistências. Resistências externas a nós, mas muitas vezes resistências internas. Porque nós, ser humano em geral, todos nós, temos uma certa dificuldade para sair da nossa zona de conforto. Às vezes a nossa vidinha não está lá essas coisas, mas a gente está ali numa zona de conforto, está acomodado, não é exatamente aquilo que nós queríamos, mas está bom.
E vem algo, vem uma onda e nos tira do lugar. E aí nós resistimos. Não, eu não quero sair da minha zona de conforto, eu não aceito sair da minha zona de conforto. Porque eu não confio na minha capacidade de vencer essa resistência. É um esforço muito grande quando não temos a confiança em Deus acima de tudo. Nós não confiamos em Deus, deixamos de confiar em nós. E aí resistimos o máximo que podemos. E o tempo que leva essa resistência é o tempo do nosso sofrimento. A partir do momento em que nós adquirimos uma confiança, que nós adquirimos uma certeza de que nada que nos acontece é para o nosso mal. Porque Jesus já nos disse que nem um fio da nossa cabeça, de um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão de Deus. Tudo que acontece tem a permissão de Deus. E tudo que Deus permite que aconteça é para o nosso bem. Mas como assim? Tem pessoas morrendo, tem pessoas doentes. É porque nós vemos isso com a nossa visão material, com a nossa visão finita. Mas a partir do momento em que nós começamos a entender, através da mensagem da Boa Nova que Jesus nos trouxe, que somos espíritos imortais, que nada do que aconteça com o nosso corpo afetará a nossa vida, porque nós somos imortais. O nosso corpo vai padecer as vicissitudes da matéria, porque tudo na matéria, tudo que é matéria, perece. Mesmo as montanhas, as mais altas montanhas, elas se modificam com o tempo. A matéria não é a mesma. Elas se transformam na sua altura, na sua densidade. Quantas vezes nós vemos geólogos comentando sobre fenômenos naturais de aparecimento e desaparecimento de ilhas? Quantas cidades nós vemos no Brasil mesmo? Quantas histórias de cidades que foram soterradas pela areia? E a natureza com o tempo foi modificando. Então tudo na matéria perece e se transforma, mas não acaba. Nada acaba. A matéria se transforma, mas o espírito é imortal. Nós não morremos, nossos seres amados não morrem, eles continuam vivendo. Num plano diferente, num plano em que nós não vamos ter aquele contato direto, não vamos sentir o calor, o aconchego, mas vamos sentir sim o amor. Esse sempre permanece. Outra montanha bem difícil de ser escalada é a má vontade. Kardec ainda explica ali, em suma, a má vontade em suma com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trata das melhores coisas. Vem a necessidade da adaptação, da mudança, vem a dificuldade, nós ultrapassamos a resistência, mas aí nos deparamos com a má vontade. Quantas vezes nós mesmos tivemos uma ideia boa? Vamos fazer isso. Mas a má vontade daquelas pessoas que nos cercam nos freiam, se transformam num paredão à nossa frente. Mas pior ainda, quantas vezes as ideias vêm e nós somos o paredão? Nós estamos com a má vontade. Nós não queremos transpor. Essa é uma montanha íngreme que se apresenta à nossa frente.
ele nos fala dos preconceitos da rotina. Quando falamos a palavra preconceito, a primeira imagem que nos vem à mente, que está na mídia, que está no nosso dia a dia, é o preconceito de raça, preconceito de gênero. Esses são os que estão mais visíveis na mídia. Mas nós carregamos em nós muitos preconceitos. Preconceitos pequenos, quase imperceptíveis, mas que quando chega o momento de nós colocarmos à prova a nossa fé, a nossa confiança, esses preconceitos nos barram, transformam em muros à nossa frente. Mais variados. Vou dar um exemplo assim bem simples. Vamos falar de comida. Uma pessoa nos oferece um jiló. E eu falo, eu não vou comer, eu não gosto. E aí a pessoa me pergunta, nossa, você já comeu? Eu falo, não, nunca comi, mas eu não gosto. Eu criei um pré-conceito porque alguém alguma vez falou que o jiló era amargo, mas eu mesma nunca provei. Eu não sei como que é. Preconceito na área profissional. Estou desempregado, estou passando necessidade e alguém vem e me oferece uma vaga, vamos ver, para atender um balcão. E eu falo, não, eu não gosto dessa atividade. E alguém me pergunta, mas você já trabalhou com isso? Não, eu nunca trabalhei, mas eu não gosto. Eu criei um preconceito sobre aquele assunto. Então, o preconceito, ele não é só esse que a mídia fala. São coisinhas internas nossas que nos barram, que criam obstáculos à nossa frente, que nos impedem de seguir adiante, que diminuem a nossa confiança, tanto em nós quanto em Deus. E ele cita ali os preconceitos da rotina. São aquelas coisinhas pequenas do nosso dia a dia que nós vamos empurrando para um canto ali e quando nós vemos se transformou numa parede. Outra montanha quase que intransponível para nós, o interesse material. Quantos de nós hoje, em plena pandemia, estamos sofrendo porque, uma notícia que eu vi no rádio, acho que foi ontem, porque lá nos Estados Unidos vão lançar, a Apple acho que vai lançar um smartphone que mede a quantidade de oxigênio que eu tenho no corpo. Muitas pessoas já estão sofrendo porque querem esse smartphone. Que no Brasil vai chegar em torno de uns 5 mil reais. E aí a pessoa sofre. A pessoa sofre porque não tem aquele carro que acabou de ser lançado, porque não tem aquela roupa que acabou de passar num desfile, agora não está tendo mais desfile, mas digamos que tivesse. Que não tem aquela casa que apareceu na televisão, mas ela mora numa boa casa, ela está bem agasalhada, está bem alimentada, mas isso não basta. E aí vai se colocando montanhas de sofrimento à sua frente. Vamos criando obstáculos à nossa frente, porque nos faltou a fé em Deus, porque nos faltou a fé em nós. Porque Deus não disse você não pode ter. Nós podemos ter tudo o que quisermos. Só que demanda esforço, demanda trabalho. Aí nós caímos em todas aquelas outras montanhas que a gente já citou. A gente cai na montanha do preconceito, da má vontade, da resistência. Nós podemos ter o material, mas nós não podemos sofrer pelo material. E outra montanha é o egoísmo.
Se nós parássemos para pensar hoje, vamos aproveitar esse período de pandemia em que muitas pessoas foram obrigadas a se recolher, a se fechar. Dá para aí a gente medir mais ou menos o tamanho do nosso egoísmo. Nós vimos no início, da pandemia, a corrida aos mercados, materiais que chegaram a se esgotar. Por quê? Porque eu sou egoísta. Eu preciso ter, não me importa se vai faltar para o outro. Eu tenho que ter. Eu tenho que ter lucro, não me importa se o outro vai passar fome com o meu lucro. Eu tenho que ter mais terras, não me importa se o outro não tem onde morar. Esse é o egoísmo. Essa é uma montanha das mais íngremes. Ele conclui esse texto com: a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Quando se fala em fanatismo, nós não estamos restringindo ao fanatismo religioso, mas todo tipo de paixão que nos cega, todas as paixões que arraigam o nosso egoísmo, todas as paixões que nos afastam do nosso irmão. É a paixão religiosa, a paixão política, a paixão esportiva, o orgulho de raça. O meu povo é melhor do que o outro povo, então eu me dou o direito de ir lá e aniquilar aquele povo. Isso é um fanatismo. Isso em âmbito coletivo, mas nós temos os nossos fanatismos pessoais, que nos afastam dos nossos irmãos, às vezes até dentro da mesma casa. Mais uma vez mencionando essa pandemia. Por que aumentou tanto a violência dentro das casas? Violência com a mulher, com os filhos, o fanatismo, o orgulho. É minha posse, eu posso fazer o que quiser. Esse fanatismo é uma montanha quase que fatal na nossa caminhada. Aí Emmanuel nos fala que Jesus poderia ter destacado a grandeza da fé buscando quadros mais sugestivos. Entretanto, o benfeitor celeste toma a semente minúscula da mostarda, como a dizer-nos que sem o reconhecimento da nossa própria pequenez à frente do eterno amor e da eterna sabedoria, não conseguiremos amealhar o tesouro do entendimento e da confiança que a fé consubstancia em si mesma. Jesus nos deu o exemplo da semente da mostarda, que é uma das menores sementes que existe. Ela é minúscula. Mas o que ela produz é uma árvore frondosa, enorme. Então, se ele compara a nossa fé a essa semente, se nós tivéssemos desse tamanho a nossa fé, se nós confiássemos no amor de Deus, confiássemos que Ele nos criou a sua imagem e semelhança, que nós somos capazes de produzir grandes coisas, nós seríamos mais felizes. Então, por isso que Jesus deu o exemplo da pequenina semente. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes.
O exemplo da plantinha ali no meio do asfalto. A semente, ela simplesmente confiou. Deus a colocou ali, ela caiu ali num vãozinho do asfalto e ela cumpriu o seu desígnio, que era florescer. E ela floresceu. Ela confiou. Deus me colocou aqui, eu vou fazer o que Deus me mandou. O ser humano, diferente das outras obras da natureza, sofre justamente por isso, por causa da nossa rebeldia. Porque Deus nos coloca no lugar, no melhor tempo para nós. Nós só precisaríamos florescer ali, crescer ali, mas nós nos rebelamos. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. A fé vacilante é aquela nossa fé que é da boca para fora. Você crê em Deus? Creio. Então siga. Não, eu tenho medo. Mas você não crê em Deus? Então essa fé é uma fé pequena, vacilante, frágil como a chama de uma velhinha ao vento. Então nós não acreditamos que somos capazes, mas Jesus falou: vós sois deuses. Não o Deus com a letra maiúscula, o Criador, mas nós somos capazes sim de fazer. Nós somos co-criadores com Deus. Nos tempos que estamos vivendo, nós estamos vivenciando muito medo. As pessoas estão com medo do vírus, é natural. Estão com medo da vacina que vem para prevenir o vírus. Estão com medo da convivência. Nós temos que ter os cuidados necessários que a ciência nos indica. Mas, se Deus deu a inteligência ao ser humano para criar a tecnologia necessária para que nós possamos continuar, nós temos que confiar em Deus. Porque se Ele confiou em nós, nos deu essa possibilidade, por que tanto medo? Se nada, absolutamente nada nos acontecerá sem a permissão dele. A Terra não é um barco à deriva, como o próprio Emmanuel fala em um dos seus textos. Tem no comando um capitão celeste, que é Jesus. Esse barco não está afundando. Está indo para um lugar de turbulência porque é necessário. E é necessário para o nosso crescimento. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como noutro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então, quando nós adquirimos essas certezas pequenas, somos filhos amados de Deus. Deus nos criou para a felicidade.
Somos capazes, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Então somos espíritos imortais. Esses dias eu comentei com uma pessoa. Estamos muito aflitos com o que está passando agora. Mas essa não é a primeira vez que nós passamos por essa sensação de fim de mundo. Quantos fins de mundo nós já vivenciamos? Porque já reencarnamos centenas de vezes, ou milhares, eu não sei. Em cada passagem nossa pelo planeta, vivenciamos dificuldades que para nós pareceram é o fim, e não foi. Nós deixamos aquela roupagem de carne, fomos para o mundo espiritual, fomos acolhidos com todo o amor e carinho por aqueles espíritos amigos que nos aguardavam, nos prepararam e nos colocaram de volta. Nós vivenciamos de novo a terra, a carne, sofremos e retornamos. Quantas vezes estamos nesse ir e vir? Hoje é chegado o momento de assumirmos nossa fé em Deus. Se tantas e tantas vezes já renascemos e retornamos ao plano espiritual, se nós partirmos agora, nós retornaremos. Continuaremos vivos. E aqui Kardec nos fala mais uma vez da fé vacilante. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre sinal de força e confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Nós, quando temos a fé verdadeira, a fé racional, a confiança plena em Deus, não precisamos da violência para impor o nosso ponto de vista. A violência só vem na fraqueza, na falta de confiança. Mas ele faz uma advertência aqui. Cumpre não confundir a fé com a presunção. Porque a minha fé pode ser vacilante, mas eu presumi que sou capaz e cometer uma loucura. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. A presunção nos leva a caminhos onde nós, por achar que somos melhor do que Deus, somos invencíveis. Quantos de nós se perdem achando isso? Normalmente, quando somos mais jovens, nós temos essa presunção. É a famosa frase, né? Não dá nada. Mas sempre dá. Se faltou Deus na nossa decisão, vai dar alguma coisa. E vai dar errado. Eu vou encerrar com um trecho aqui uma mensagem da Meimei, onde ela diz: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu
permanecerá. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos são os mais desditosos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Isso está no livro Cartas do Coração, de Chico Xavier. E deixo com vocês uma mensagem de Emmanuel. Agradeço a todos pela paciência, né, por ter acompanhado até aqui. E vamos encerrar rogando a Deus, a Jesus, o nosso Mestre bem-amado, a Maria, Mãe Santíssima, a equipe espiritual que está aqui conosco e está em cada lar, amparando e cuidando, que nos envolvam em sua luz, em seu amor, para que tenhamos a nossa fé em Deus fortalecida e possamos seguir confiantes que não somos folhas jogadas ao vento, somos filhos amados de Deus, cuidados por Ele e amparados. Que assim seja.